O que mais eu procuro fazer sempre com a minha fala aqui na internet é justamente trazer mais qualidade de trabalho para a enfermagem. Por isso que eu falo tanto aqui que é possível vocês aprenderem a tratar feridas do jeito certo. É possível vocês serem valorizadas na enfermagem, terem reconhecimento na enfermagem. É possível vocês faturarem mais de 9 mil por mês com atendimento em domicílio. Porque eu quero a valorização da enfermagem. Eu quero que vocês saiam de um ambiente hostil assim, né? Eu quero que vocês entendam que a enfermagem é muito mais que isso. Muito mais do que simplesmente a gente estar trabalhando nessas condições de trabalho. Que a gente não merece essas condições de trabalho. E a gente prejudica os pacientes, no fim das contas, né? A gente não pode esquecer do paciente em nenhum momento. O que a gente tem que fazer atrelado? A gente vai lutar pela nossa valorização, e, ao mesmo tempo, a gente não vai prejudicar o paciente, porque ele não tem nada a ver com isso. Ele é o que não tem realmente nada a ver com isso, né? A gente precisa lutar, em relação ao todo. Aí, quando eu digo assim, que a gente consegue, por exemplo, uma qualidade na assistência melhor com o paciente em domicílio, é porque a gente só está com um paciente, minha gente. A gente consegue fazer isso em domicílio, tá? Consegue. E vocês vão dizer assim, mas eu fico sozinha no plantão. Não tem como mudar o paciente de decúbito sozinha, porque a família não quer me ajudar. Gente, a partir do momento que se eu estiver dando um plantão no home care, sozinha, a primeira coisa que eu vou fazer é assim, fulana ou filha, né, do paciente, a gente tá precisando mudar o decúbito aqui dele. Não posso. Que eu tenho dor nas costas. Não tem condições não de fazer isso com você, não. Aí eu digo, eita, mas vai ter que fazer. Sabe por quê? Porque senão ele vai ficar com uma ferida assim, enorme. E ele vai morrer por conta dessa ferida. A gente não pode, de jeito nenhum, abrir uma ferida nesse paciente. Olha, no meu plantão, o paciente vai mudar o decúbito, porque aqui, o paciente não vai abrir ferida, não. Porque a senhora não sabe o quanto é complicado tratar uma ferida dessa. E o quanto custa dinheiro. A senhora vai ter que comprar tanto material, porque no home care não fornece, sabe? Os curativos são tão caros, quando mexe no bolso, minha gente. Os curativos são tão caros, você não imagina. Teve uma trilheira minha uma vez que disse assim, eu não estava conseguindo fazer a prevenção, o tratamento da ferida já do paciente, porque a família queria deixar uma fralda só por dia para o paciente. Queria botar a fralda, né, o dia todinho. O paciente ficava o dia todinho com a mesma fralda. Era impossível de cicatrizar a ferida desse jeito. Aí eu disse, então vamos lá. Aí ela fez, sabe o que foi que eu fiz? Ela mesma que disse, sabe o que foi que eu fiz? Eu disse a ela que a ferida ia ficar tão pior, que o que estava sendo gasto com o curativo ia triplicar o valor, porque a gente ia ter que colocar cobertura com prata, cobertura antimicrobiana, ia ter que usar outros produtos que eram muito caros. Mostrei o preço dos produtos para ela, mostrei que uma placa, né, de Aquacel é R$100, mostrei tanta coisa, pronto. No instante, ela disse, não, é melhor trocar a fralda mesmo, a fralda é mais barata, sabe, do que o restante. Então, minha gente, a gente precisa saber, ter um jeito de falar, né, e dizer, não, peraí, vamos lá, a gente precisa resolver isso aqui, precisa mudar o decúbito do paciente, não dá. Então, lá dentro do atendimento em domicílio, do home care, você prescrever isso para o paciente em domicílio, fica muito melhor da gente conseguir fazer essa prevenção. Porque é um paciente só, minha gente. Um paciente só, a gente dá assistência integral para um paciente só. Então, dá tempo, né, de fazer tudo. E aí, quando o paciente chega para dentro do hospital, né? Eu recebia muito paciente dentro do hospital de home care, ou então de família mesmo, estava em casa sendo cuidado pela família. Uma vez eu recebi uma paciente, minha gente, eu nunca vou esquecer dessa paciente. Jamais eu vou esquecer dessa paciente. Porque eu chorava, eu via a paciente, eu saí do apartamento, porque eu disse, eu não consigo ficar aqui. Eu não consigo ficar aqui. Eu me tranquei no quarto, comecei a chorar da situação que eu vi da paciente. A paciente chegou caquética, ela era isso aqui, ela era o couro e o osso. Ela tinha exatamente 9 lesões por pressão. Tinha lesão por pressão em todas as partes do corpo dela.
tinha horríveis na sacra e nos trocantes, coisas muito grandes, profundas, infectadas, estágio 4. Tinha nas escápulas, tinha nas orelhas, tinha nos calcâneos, também horríveis os calcâneos. Gente, a paciente, ela estava completamente abandonada. Era essa a palavra, abandonada. Porque não existia aquilo, não tinha como uma paciente completamente desnutrida, e a gente está numa situação, e a paciente está numa situação dessa. Eu disse, isso é maus tratos. Quando eu olhei para a paciente, eu disse, é maus tratos. Maus tratos. Ela estava só com a família em casa. Só com a família. Não era com home care, era com a família em casa. E aí eu saí para chorar. Porque eu não aguentei. Eu não aguentei ver a situação daquela paciente. E ela foi a óbito. Ela foi a óbito, minha gente. Claro que ela foi a óbito. Ela foi para a UTI. Eu recebi ela na internação. No dia seguinte, ela foi para a UTI em sepse. E ela foi a óbito. Não tinha mais o que fazer. Até insuficiência renal a paciente já estava. De desnutrição. Então, a gente chegar num ponto desse, uma situação que a paciente está em casa, que dá para ficar mudando o decúbito da paciente, dá para olhar para a nutrição melhor dessa paciente, sabe? Então, a gente precisa manter também essa educação dos familiares, né, e dos cuidadores em casa, para que eles entendam o quão grave um paciente pode ficar. Que parece que, sabe, as coisas vão acontecendo, e as pessoas não entendem o quão grave o paciente pode ficar. E diz assim, morreu de insuficiência renal, morreu de falência renal. Por que estava com falência renal? Porque estava em sepse já, das lesões por pressão, entendem? E a gente, enquanto enfermeira, a gente consegue uma autonomia muito grande, e uma coisa muito importante para dizer isso aqui para vocês agora. Quando a gente está com o paciente, fazendo prevenção do paciente, gente, não é burocracia. Não é burocracia. Isso é uma coisa nossa. E a gente tem que agarrar isso. Quem faz prescrição de cuidados preventivos para lesão por pressão é a enfermeira. É o enfermeiro que faz. É nosso. Prescrição de cuidados para prevenção da lesão por pressão é nosso. E não deixe nenhum outro profissional da saúde fazer por você. Não deixe ninguém estar prescrevendo cuidados preventivos, não. Prevenção faz parte da enfermagem e é o nosso papel dentro da equipe multidisciplinar. Então, a gente tem aí um ponto muito grande de autonomia. Quem é que vai entender de prevenção de lesão por pressão? A enfermeira. O paciente está em casa, chama a enfermeira para poder orientar os cuidados de prevenção desse paciente. Porque se esse paciente abrir uma lesão, meu Deus do céu, o paciente vai morrer. E vai ser muito mais difícil de tratar. Então, vamos se inserir nesse lugar, né? Vamos se inserir nesse lugar, porque vocês merecem ter esse reconhecimento, e a gente pode ser muito bem reconhecida através da prevenção de lesão por pressão. Principalmente que é uma área muito negligenciada. E a gente mesmo da enfermagem, a gente faz isso. A gente mesmo da enfermagem, a gente diz assim, não dá para prevenir. Não dá, eu estou aqui, a prioridade é a medicação, a prioridade é o tratamento, a prioridade é fazer o curativo daquele paciente. A prioridade é fazer várias outras coisas, né? Várias técnicas que precisa ser feito. A prioridade é botar o paciente para ir fazer um exame, mas a prioridade nunca é mudar o decúbito do paciente, que é uma coisa exclusivamente nossa. É uma coisa tanto de prescrição como de execução. É a gente que tem que fazer, a gente que faz, e a gente deveria, inclusive, usar esse mérito, né, disso. Então, aqui, a enfermagem agarrou isso daqui. A enfermagem é que pode fazer isso, é nosso. Aí, às vezes, a gente fica brigando por outras coisas, né? Brigando para prescrever medicação, brigando para fazer desbridamento, brigando para fazer sutura, brigando para fazer anestesia, mas a gente não se dedica a uma coisa que é nossa, que é exclusiva nossa, e que a gente pode se destacar no mercado quanto a isso. E que, inclusive, o paciente
ele vai ser beneficiado? Quantos pacientes não seriam beneficiados se a gente olhasse para esse lugar e se a gente entendesse que isso, essa prescrição de cuidados preventivos, é bom para a gente, não é ruim. Não é uma coisa ruim, não é mais trabalho para a gente. É uma coisa boa. Porque, inclusive, a gente prevenindo, a gente vai ter mais tempo. Porque se o paciente abrir uma lesão, eu vou ter mais coisa ainda para fazer no plantão. Porque eu vou ter que fazer mais curativos. Entendem? Então, para a gente também é bom. E para a nossa valorização enquanto enfermeiros, enquanto parte da equipe multiprofissional, também é bom. É isso que a gente precisa pegar e entender nessa parte de prevenção, sabe? Neste ponto.